pessoas que também eh, estamos aqui também com muitas pessoas que estão preocupadas também com aquilo que está a acontecer no mundo, para além de, às vezes, ter também desafios pessoais, etc. É muito importante também percebermos isso, porque isto também é algo muito importante para nós também. Portanto, hoje nós somos os fundadores da Care Academy e na Care Academy temos como objetivo treinar adultos a melhorar competências de comunicação, sobretudo através da comunicação não violenta, mas também outras ferramentas, e o autocuidado emocional. E a ideia é promovermos mais paz interior, portanto, a nossa ideia é trabalhar do micro para o macro. E por isso que nós também perguntamos se vocês têm desafios pessoais que vos incomodam, não é? Portanto, nós queremos, com o nosso trabalho, fazer com que as pessoas atinjam mais paz interior e que também tem impacto, porque com as ferramentas, com o trabalho interior que fazem, conseguem também trazer mais harmonia familiar. Às vezes, muitas vezes, as pessoas que vêm ter connosco são os que iniciam este movimento na sua família e também depois pode ter impacto também para fora. O que nós podemos transformar dentro de nós, podemos também levar para o trabalho ou para outras áreas da nossa vida. E os nossos valores na Care Academy são definidos por Care e o C está por clareza, porque o nosso objetivo é muito tentar trazer mais clareza quando há muitos bloqueios ou confusões ou alguma coisa que nos preocupe e que nós não percebemos bem o que é que se passa. O nosso objetivo é sempre, em primeiro lugar, trazer clareza, porque nós não conseguimos cuidar de algo sem perceber o que é que se passa. Então, é o primeiro passo. O segundo é a autenticidade. A comunicação não violenta não é, como muitos pensam, uma linguagem simpática, é uma linguagem autêntica. Por isso que muitas vezes chamamos isso de comunicação autêntica, porque ela ensina-nos como nós podemos dizer o que sentimos, mas porque muitas vezes deixamos de dizer o que pensamos porque temos medo de magoar ou a pessoa ficar, desconectarmos da pessoa e ela não nos querer falar mais. Então, ensina-nos como é que podemos dizer o que está vivo dentro de nós, mas mantendo o contacto. Em terceiro lugar, temos o R da responsabilidade, porque às vezes percebemos que os papéis estão às vezes trocados, que, por exemplo, a sogra às vezes diz coisas sobre os filhos e às vezes já nem sabemos bem quem está onde a fazer o quê. Então é também reorganizar os lugares de cada um, para criar aqui um fluxo maior, não é? E uma fluidez. E em último o último ponto é a empatia, que é, no caso, a comunicação não violenta, ela ensina-nos, e também das constelações familiares, elas ensinam-nos a treinarmos a escuta do outro, mas eu gosto de chamar de forma profunda que ela vai para além da escuta ativa, clássica, já é usada e que é muito rica, mas ela, pela sua especificidade, que vocês já vão ver mais para a frente, ela cria aqui qualquer coisa diferente que é sobretudo muito importante em momentos mais tensos e de conflito. Então, só para se não se é a primeira vez que estás a ouvir-nos, nós temos nestes últimos quase 15 anos já feito um trabalho extenso para público geral, com um trabalho individual, para casais, no nosso ginásio relacional, que é um espaço de treino de grupo, onde nós podemos aprender estas competências, hum, e também sessões presenciais que temos feito, como retiros, como vês aqui, e etc. Individuais também. E ao nível individual também. E também para organizações, com associações, com escolas, com equipas, com empresas, com câmaras, com vários tipos de grupos onde há pessoas, não é? Onde elas querem comunicar melhor, elas querem colaborar melhor, elas querem ter mais fluidez, e aí intervimos a capacitar as equipas a serem mais comunicativas e a terem mais clareza para os seus objetivos também e para poderem ser mais bem-sucedidos. Que há algumas empresas que nós tivemos, algumas câmaras, algumas empresas como a Nokia e bancos e câmaras municipais, etc.
Então, o que é que vamos fazer aqui hoje? Vamos vos mostrar como é que a comunicação não violenta é importante para lidar com quatro tipos de dores. Se calhar não tens todas as dores, mas se calhar podes te identificar com alguma delas. A primeira pode ser a sensação de às vezes sentir que não és compreendido. A segunda é sentir que às vezes há discussões ou conflitos que se repetem muitas vezes, ou o peso do silêncio depois dos conflitos. Tivemos um conflito, como é que nos reconectamos? Ou outra, que também é muito típica, a culpa que eu sinto de ter feito algo errado, ou a autocrítica, que é aquela coisa, aquela vozinha que fica aqui a remoer. O nosso melhor amigo, não é? Exato. E depois no final vamos também partilhar o que é que tu podes fazer por ti e pelos outros a partir de hoje e amanhã também. Então, partilhar aqui um bocadinho porque é que nós fazemos isto, não é? Eu que venho de uma área completamente diferente no passado, em que trabalhava em engenharia civil e em pontes, hoje, nos últimos 15 anos, mudei de vida completamente e temos dedicado, né, a estas áreas da comunicação, do desenvolvimento humano, da autoconsciência. E então, nós temos aqui uma missão muito forte, que é dotar cada família em Portugal de ferramentas da comunicação não violenta e outras ferramentas com que nós trabalhamos, que nós sentimos que trazem clareza, empoderamento, e uma melhor facilidade para lidar com as nossas relações. E a ideia é espalharmos a semente de autocuidado emocional, também muito importante, não é? Porque nós temos que estar bem connosco para o máximo número de adultos. E temos aqui uma ligação muito especial e muitas vezes trabalhamos com pessoas que cuidam de outros, não é? Que são as pessoas que às vezes não cuidam delas próprias o Exato. suficiente, na nossa opinião, e naquilo que nós temos observado no terreno, e que precisam muito, não é? Porque são as pessoas que dão o máximo, não é? Se és educador, se és um líder para equipas, Mas, se és um pai, não é? Pronto, e todas essas áreas que precisas de cuidar disto. Portanto, cuidar, nós temos aqui esta máxima, este princípio, não é? Cuidar de ti, não é? Cuidar de mim é cuidar das minhas relações, não é? Cuidar das minhas relações é espalhar uma semente de maior paz e harmonia no mundo, né? Este mundo não tem que ser uma coisa enorme, né? O mundo começa com a tua família, com o teu esposo, com a tua companheira, com o teu companheiro, com os teus filhos, não é? Com o teu ciclo mais próximo. e que pode expandir-se para o trabalho E claro, e para a exatamente. família alargada Porque também. se esse lugar está bom, né? Eu estou bem, o meu círculo mais próximo está bem, eu também vou, de alguma forma, estar muito mais capaz de irradiar um tipo Uhum, de vibração diferente, não é? exato. Então, vamos então conhecer. E para esse sonho, nós precisamos de pessoas, porque este sonho nós não realizamos sozinhos, não é? Portanto, é aqui um chamamento também para quem sente aqui esse chamamento para colaborar com este sonho. São todos muito bem-vindas. E bem-vindos. Isso. Então, a comunicação não violenta, foi desenvolvido por Marshall Rosenberg, que é ele era judeu e vivia nos Estados Unidos. Ele escreveu o livro da comunicação não violenta. Foi uma pessoa que, hum, na sua infância, foi confrontado com a violência, porque houve uma altura que a sua família mudou para outro bairro e a certa altura havia motins na rua e morreram cerca de 40 pessoas e foi tão violento que ele teve que ficar preso dentro de casa durante 3 dias porque não podia ir à rua, era demasiado arriscado. E aquilo foi um primeiro evento que o tocou muito. Depois houve outro evento na escola, em que ele sentia que os seus colegas lhe chamavam por um nome que ele não sabia o que é que era. Mais tarde, quando ele saiu da escola e que hum, hum, no fundo, o agrediram, é que ele percebeu que, no fundo, eles estavam de chamar de judeu sem ele perceber, porque eram nomes tipo, escondidos. Mas estes dois eventos que ele conheceu em jovem tocaram-no muito e fizeram-nos muito pensar, no sentido de, então, se nós nascemos. hum, com
com compaixão, não é? Gostando dos nossos pais, como é que o ser humano depois se torna violento, não é? E então isto fez-o pesquisar, estudar, e ele observou as religiões todas, perceber que as religiões falam muito do amor, mas depois pensou, mas como é que se pratica este amor, não é? E então ele descobriu também o impacto que a linguagem pode ter em trazer ou riqueza ou trazer desconexão na vida das pessoas. E então ele desenvolveu a comunicação não violenta, que ele diz que ele não inventou, porque no fundo está dentro de nós, mas ele criou uma certa fórmula para poder praticá-la, para ser mais fácil para nós. E então é esse legado que estamos aqui a partilhar. Então, o Alan está aqui por o slide para nós iniciarmos aqui. Aqui o nosso primeiro ponto dessa dor que nós tínhamos falado. Portanto, a CNV, que chamamos da comunicação não violenta, ajuda a lidar com a dor das vezes de não te sentires compreendido. Vamos então dar aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, imaginem uma situação: há uma mulher que quer sair de casa para uma reunião, mas está à espera ainda do marido. Então ela diz: nunca estás pronta à hora, estou farta, para a próxima vou no meu carro e vais sozinho. Pronto. Isso é uma linguagem que o Marshall identifica como uma linguagem de chacal, que é no fundo uma linguagem normal, que nós podemos usar no nosso dia a dia, mas que pode não a pessoa do outro lado pode não querer ouvir tanto porque não conecta. Então, ele identificou uma outra linguagem que ele chama de linguagem da girafa e gostava que vocês se colocassem no lugar do marido e que ouvissem o seguinte: quando combinamos para sair às 10 e são 9h55 e ainda não estás pronto, eu fico irritada, porque eu preciso de poder confiar que possamos conduzir com calma e em segurança para cumprir os nossos compromissos. Funciona para ti pensar numa estratégia para podermos ir com calma para a próxima sem nos chatear. E agora quero-vos perguntar o que é que vocês sentem que é diferente na linguagem do chacal versus a girafa? Se Gostava de... puderem pôr aí no chat e podes reler o que está aqui no ecrã. E o que é diferente? Se puderes pôr aí algumas palavras para partilhar no chat. O que é que sentem que é O que, diferente que é que numa sentes que é linguagem e diferente? noutra? O que é que aconteceu com a girafa? Quando a girafa diz, quando combinamos para sair às 10 e são 9h55 e ainda não estás pronto. Ok? Mostramos o que é que sentimos, certo? Obrigado, Telma. Há o foco na situação, certo? Sentem que é menos agressiva, Ligeiramente ok? agressivo, exato. Uhum. Mas não deixou de também estar zangada. Lembram-se, reparam nisso, não é? Não é de sermos Há simpáticos. assertividade, não é? Há Exato. assertividade, há. Uhum. Mais coisas, por exemplo, portanto, fala do sentir, preciso de poder confiar que possamos conduzir com calma. A primeira parece que estamos a atacar Exatamente. Espera aí, e, deixa eu ver aqui a. e a girafa calmamente de forma mais assertiva, exato. Exatamente. Exato, na linguagem do chacal foca-se no outro e da girafa, exatamente, no que estamos a sentir. Essa é uma grande diferença entre o chacal e a girafa. O chacal está focado naquilo que não gosta no outro, Uhum. enquanto a girafa está a partilhar também o que é que está a acontecer dentro dele por causa desta situação. Exatamente. Foco no comportamento e não na pessoa. Há aqui uma diferença também. Um, Está-se a focar nos factos daquilo que está realmente a acontecer naquele momento. Exato. Exato. Então, e qual das linguagens acham que vai ressoar mais no marido? Ou que poderá ter mais abertura do marido para poder continuar a conversar sobre isso? Aqui a Sónia a dizer uma espécie de ameaça, exatamente. A primeira coloca a responsabilidade no outro e uma espécie de Pois, ameaça. E a girafa coloca a tónica nas consequências do comportamento. Exato. Há uma estratégia de resolução.
exato, A da a girafa, girafa. ok. Uhum. Ok. Então, da girafa. Ainda há aqui pessoas a entrar, vou ter Exato. que ir admitindo. Ok, obrigado por todas as vossas partilhas. Vamos então aqui partilhar outra situação. Imagina esta situação, ok? Estás na sala, és o pai ou a mãe, não é? E estás no sofá a trabalhar, e o teu filho está a brincar, a fazer um bocadinho de barulho, na tua perspectiva, né? Tu estás a precisar de silêncio ali, e já avisaste, mas o teu filho não está a ouvir, ok? Imagina esta situação, estás a tentar entregar um projeto no final do dia, ou ainda estás a terminar o teu dia. E o pai diz: para de fazer barulho! Agora o convite é vocês colocarem no papel do filho e ouvir aqui o Alain falar convosco. Ok, agora imaginem de outra forma. Então, o pai dava ali uma respiradela e dizia assim: quando andas a saltar à minha volta, quando estou a trabalhar aqui na sala, fico frustrado e enervado, porque preciso de silêncio para me concentrar e escrever. Podes ir brincar para o teu quarto, por favor? Novamente aqui o convite, o que é que vocês estão a sentir aqui, que é diferente numa linguagem e noutra? O filho, onde é que o filho poderá se conectar? Eventualmente Exatamente, conectar ou eventualmente exatamente. colaborar um pouco mais. O que é que poderia Nota haver que, mais probabilidade de sim, acontecer? nota que a linguagem da girafa não garante que haja conexão, mas aumenta a probabilidade. E porquê? Claro que a da girafa, a Manuela aqui a dizer. Uhum. E porquê, Manuela? O porquê que acha que hum, Porque é que há aqui mais possibilidades de colaboração, de conexão, de uhum, ok. Na segunda houve os sentimentos e na primeira houve os gritos. Ok. dar a solução? Sim, há aqui uma orientação, não é? Há aqui uma proposta, não é? Uhum, O filho não vos sentimos apenas os gritos. uhum. Exato. A de girafa diz o que sente, o que precisa e dá soluções. Exato. Uhum, ok. E entendem também é que na primeira o pai pede para parar com uma coisa, mas não explica o porquê. E o que quer também, não é? Exato. Uhum. O que é que está a acontecer com ele também. Não existe contexto, enquanto no segundo temos mais contexto. Conseguem entender que o pai não é simpático ou fofinho. Ele acaba por dizer na mesma, de forma autêntica, o que está a acontecer, mas de uma forma mais rica, hum, e que tem mais probabilidade de chegar aos ouvidos do filho. Uhum. Então, Então, com estes dois exercícios, a comunicação não violenta tem esta estrutura, não é? Portanto, em todas estas frases, nós temos estes elementos, as quatro coisas estão lá presentes. Há uma parte da observação que é a arte de nós conseguirmos descrever o que está a acontecer. Tentarmos ser o mais neutros possíveis, não é? Sem criticar, facto. portanto, usar factos, não é? Sem julgar. Portanto, tentar ser o mais neutro possível. Depois, há aqui falar de mim, não é? O que é que eu estou a sentir, não é? Eu sinto-me frustrado, sinto isto, sinto aquilo. Portanto, há esta expressão para fora. Depois, aquilo que é importante para mim, não é? Aquilo que está atrás do sentimento. Portanto, eu sinto desta forma porque há uma coisa que é importante para mim. E eu partilho isto, preciso daquilo, não é? Preciso de tempo, preciso de espaço, preciso, não é? Eu tendo a comunicar de forma explícita isso. E depois, uma ação, ou um pedido, não é? Alguma coisa, ou alguém que dizia, uma orientação, ou uma solução, ok? Que leva para uma direção mais clara, ok? Uhum, Portanto, toda esta estrutura está embebida na comunicação não violenta e, na verdade, estes são os 4 passos da comunicação não violenta. uhum. Então, o que é que diferencia aqui a comunicação não violenta? Portanto, a comunicação não violenta, eu costumo brincar a dizer que nós conhecemos isso, tinha 36, 34, 2008, 34, 35 anos, e costumo dizer, quando conheci a comunicação não violenta,
conheci uma linguagem que me ensinou como falar de mim próprio, porque antes tinha aprendido a falar do outro, Exato. e então ela ensina-me a falar sobre mim e sobre o que é importante para mim. Ela ensina-me a tentar perceber o que é que se está a passar comigo, sem precisar de acusar o outro, mas poder partilhar o que é que esta situação faz E isso para dentro de mim na mim. altura foi surpreendente, porque aquilo que tu dizias, nós estamos tão habituados a falar do outro que eu falo por mim pessoalmente, que eu nem questionava isso, não é? Porque ninguém me ensinou a falar de mim próprio, não é? Ensinaram-me a falar do outro, a julgar, a criticar, etc. Não me ajudaram a entender aquilo que é importante para mim. E isto queria também partilhar com vocês hum, uma, a minha experiência pessoal quando eu conheci a comunicação não violenta. Já lá vai há alguns anos e foi assim de uma forma muito particular. Foi na altura que eu estava um pouco chateado profissionalmente cá em Portugal. A Sofia já estava na Bélgica, para estar com o pai, que estava doente na altura. Ela foi e depois eu fui ter com ela. E foi engraçado, foi nessa vivência lá na Bélgica que alguém me introduziu o livro. E aqui houve muitos elementos que o livro me trouxe, não é? A comunicação não violenta trouxe-me. E na altura culminou com uma depressão que eu tive, estava bastante perdido, saí de uma cultura diferente, ser pai nessa altura, ter um emprego novo, estar inserido, e falar outra língua, etc. Foram muitas mudanças, portanto, eu tive ali uma crise existencial grande e fui bastante para baixo. E eu costumo dizer que a comunicação não violenta deu-me muitas, muitas ferramentas para entender melhor e de forma mais clara aquilo que era importante para mim. Foi aí que eu comecei a permitir mais perceber o que é que eu estou a sentir. Pá, eu estou a sentir pouco motivado profissionalmente. Eu estou a sentir que preciso de evoluir de uma forma diferente. Portanto, foram ferramentas que eu tive para mim próprio para conseguir encontrar passo a passo. Claro que isto demorou algum tempo eu resgatar um bocadinho esta minha motivação interna, mas foi muito crítico para eu conseguir comunicar comigo próprio de uma forma muito mais clara e gentil, para ir descobrindo pouco a pouco, tendo mais consciência daquilo que é importante para mim, que foi esta consciência das necessidades. Eu parei pela primeira vez, não é? Parei de seguir aquilo que os outros achavam que era importante para mim, faz este curso, faz isto, e de repente, e de fazer essa reflexão, o que é que de facto eu quero, não é? O que é que eu estou verdadeiramente a sentir agora? E o que é que eu preciso mesmo? Quais são os próximos passos para eu avançar para a vida que eu quero ter? Ok? Portanto, aqui a comunicação não violenta, hum, trouxe-me essa clareza, ok? Esta autoconsciência e esta forma de eu conseguir sempre encontrar as respostas dentro de mim. Então, o segundo ponto, que é o que é que a comunicação não violenta me pode trazer, ele pode ajudar-me a lidar com a dor das discussões ou dos conflitos que se repetem e que às vezes ficamos um bocado tipo, ok, já tentei tanta coisa e como é que eu vou lidar com isso? E às vezes ficamos um pouco desesperados porque desgastamos muita energia com isso, como disseram também há bocado. Então, imagina a seguinte situação. Uma professora teve que castigar um aluno por desrespeito a um colega. E a mãe vem à escola reclamar. E a mãe diz: Isto é completamente injusto, não concordo, não pode ser assim. Não sei se já tiveram nesse lugar, ou se são professores ou são profissionais que já tiveram ali alguém a reclamar. Então, neste momento, gostava de vos convidar a colocar-se no papel dessa mãe. Portanto, uma resposta normal podia ser da professora: Olha, mãe, o seu filho conhece as regras desde o início do ano e ele sabe o que é que fez, não cumpriu as regras, agora não há muito a fazer. Portanto, o que é que a professora está a fazer? Está, no fundo, dar uma explicação por aquilo que aconteceu. Mas não sei quê, não sei quê, não sei quê. Portanto, sabem que quando a pessoa chega ao pé de nós, assim, todo exaltado e furioso, não é fácil até darmos uma explicação, porque a pessoa até quase não consegue ouvir, porque está tão fora dela, não é? Que naquele momento não consegue ouvir muito bem. Portanto, por muito que a gente dá uma explicação, então como é que a comunicação não violenta lida com isso? Ela nos convida
para, antes de podermos falar, pausar a fala e começar primeiro a escutar. Portanto, ser como primeira parte, a professora vai escutar a mãe até ela acalmar. Por que é que isso é importante? Porque a mãe, enquanto está toda alterada, não se, precisa de escuta. Então, a primeira parte podia ser, imagina que sou uma mãe e que a professora diz: Olha, mãe, quando o seu filho lhe contou que não podia participar no treino, você se calhar ficou preocupada ou frustrada porque tem necessidade que haja inclusão de todos os alunos nos treinos, é isso? Não, sim, porque não sei o quê. Tá, 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 tá." E ela continua, e então se calhar temos que continuar a fazer a escuta até ela acalmar. Só depois dela já estar mais calmo, aí é que, no fundo, podemos entrar na segunda parte, que é aí é que a professora pode começar a falar e ela também partilhar aquilo que aconteceu com ela naquela situação. Ok, e aqui a professora já pode explicar quando o Rodrigo chamou o colega de burro e depois de eu já ter avisado 2 vezes, fiquei preocupada, precisei de aplicar as regras para garantir respeito. Ok, está aqui partilhar o sentimento, a necessidade e depois leve isso também à ação. E que tal a gente falarmos juntos para deixar isso muito claro e evitar que isso volte a acontecer? Como é que seria para vocês? Imaginem que são aquela mãe e que temos essa versão de uma professora explicar apenas versus uma professora que primeiro escuta e depois acaba por falar e fazer uma proposta. Se colocarem no lugar da mãe, como é que vocês, reagiriam a isto? Uhum. Portanto, sentem que hum, uma mãe poderá, estar mais a sentir-se ouvido por se estar aqui, a sentir que a professora está a explicar, mas primeiro está a dar espaço para a mãe poder partilhar todas as suas preocupações. O que é que, a CNV aqui, hum, Está aqui a ok. dizer, não sei. Portanto, pode não ser tão fácil porque realmente nós não estamos aqui a fazer todo o tempo da escuta, não é? É uma questão também de experimentarmos, mas posso-vos dizer, por exemplo, eu tive um exemplo, hum, a pergunta é, falaria com a professora calmamente, tentar perceber o que é que se passou. Exato. Uhum. Uhum. Portanto, eu já tive uma situação, por exemplo, de um vizinho que veio tocar a campainha, todo zangado, porque senti que estávamos a fazer demasiado barulho. E, em vez de o meu impulso seria logo começar a explicar porque é que isso aconteceu, só que De defesa, não é? Uma espécie de como ele defesa, estava de tão proteção. alterado, eu senti que eu só precisava de escutar. E só o facto de estar a escutar e devolver tudo aquilo que ele sentia, ele a certa altura acalmou. E eu acho que ele olhou assim para mim de uma maneira como eu nunca fui escutar dessa forma, porque a energia dele, abaixou e ele foi-se embora e nunca mais voltou. Portanto, é mesmo uma questão, a qualidade da escuta faz uma diferença. Exato. Que isso é Aguardar o momento certo e explicar depois com calma. e às vezes nem preciso explicar, essa é que é a questão, é que se nós escutarmos, o explicar pode ou não ser necessário. E muitas vezes não é necessário, mas o Uhum. nosso piloto automático tende a defender-nos. Exato, E uma explicação às vezes é aconteceu isto porque exato. isto aconteceu, não é? E nós aí não estamos num lugar de escuta, não é? Só estamos num Uhum, lugar de explicação. uhum. Então, aqui a diferença entre. Que a CNV nos traz, e o convite que a CNV nos traz é parar, pausarmos o falar para colocarmos a escuta, antes do falar. Que não é fácil, porque quando falamos em comunicação, temos a tendência de pôr o falar como o pedaço mais importante, não é? E aqui a CNV nos faz o convite para inverter isto. Isto foi uma aprendizagem muito importante para mim há algum tempo atrás, que é quando, em exemplos como há pouco partilhámos,
nós temos, muitas vezes a tendência de, e até se olharmos para este triângulo, normalmente tendemos a falar mais, não é? Mas há uma coisa que faz mai que funciona melhor, que é, de vez de falar logo, o que nós devemos fazer, para além daquilo que há bocado vimos no exemplo anterior, é escutar, não é? Mas agora, como é que nós escutamos de forma mais eficaz? E aqui, para mim, foi a grande diferença que a comunicação não violenta traz, que é, tu só consegues, na verdade, escutar de forma mais eficaz o outro, se primeiro cuidares daquilo que está dentro de ti. Ou seja, tu tens primeiro de escutar o que está a acontecer contigo. Porque se tu não fazes isso e não cuidas desta parte, não é? Tu não vais ter capacidade para escutar o outro, ok? Então, se o vizinho, naquele exemplo que a Sofia diz, vem todo chateado, tu tens que parar um bocadinho, de escutar-te a dizer assim: ok, esta pessoa está chateada, ah, não gosto da forma como ele está a fazer, tem necessidade de respeito, ok, cuidas da fase. E depois decides: ok, deixa-me tentar escutar um bocadinho, não é? E depois escutas o vizinho: ok, está chateado, quer descansar, teve um dia difícil e está a achar que há muito barulho, é isso? Pronto, e vamos começando gradualmente a fazer esta conexão, para depois falar, não é? Que está cá em cima, para depois e eventualmente dizer o que é que se passa comigo. Olha, aconteceu isto, aconteceu aquilo, não é? Uhum, E vamos construindo desta maneira. O que é que acontece normalmente? Nós invertemos este triângulo, exato. na base está muita fala e não está a haver escuta, não é? Portanto, nem Uhum. está a haver a escuta de ti próprio, nem está a haver a escuta do outro. Portanto, normalmente não funciona. Porque é que nós não conseguimos chegar ao outro? Porque não estamos a fazer estes dois passos, Não, ok? e podemos sentir que também escutamos, mas às vezes temos o nosso impulso, muitas vezes, é explicar as coisas, e às vezes esta questão de pausarmos a explicação, sobretudo quando somos atacados, é muito. É fácil no papel, mas na prática é muito difícil, porque o nosso instinto, qualquer pessoa que é atacado, o nosso instinto faz-nos defender-nos. Então, pausar essa defesa é bastante difícil. E, Mas a boa notícia é que quando começamos a treinar a escuta, conseguimos, na verdade, fazê-lo, não é? E temos uma experiência diferente, não é? Saímos do lugar de explicar para um lugar de conexão primeiro, para depois falar sobre mim. Portanto, é inverter um bocadinho esta ordem. E funciona bastante bem. então, podemos dar aqui um exemplo do próprio Marshall. Portanto, como já disse, ele era americano e judeu. E ele dava workshops de comunicação não violenta por todo o mundo. E a comunicação não violenta, no início ele usava muito nas escolas, mas depois começou também a cada vez mais a usar para conflitos até coletivos entre países. Então, um dia foi convidado para dar um workshop sobre comunicação não violenta na Palestina, num campo de refugiados. E ele conta que no caminho para o workshop, ele via no chão latas de gás lacrimogénico, que dizia feito made in US, nos Estados Unidos. E depois, quando ele entrou na sala do workshop, tinha lá cerca de 170 palestinianos, senti que havia assim um ambiente um pouco pesado. E ele sentou-se no palco e o tradutor veio assim ter com ele e disse-lhe assim ao ouvido: parece que eles estão a dizer que és americano. E ele percebeu que aquilo era assim um bocado uma situação bastante tensa. De repente houve um homem que se levantou e que disse assim: assassino! E mais dois ou três levantaram-se e disseram: assassino de crianças! A sorte é que ele tinha comunicação não violenta com ele e que ele conseguiu perceber que no fundo à frente dele tinha lá pessoas que estavam magoados e que precisava apenas de tentar perceber o que é que ele estava a querer dizer. Como ele tinha visto estas latas, ele aproveitou isso e tentou fazer uma escuta e disse: ok, estás zangado porque tu gostavas que o meu país, Estados Unidos, gostavam de usar o seu dinheiro de uma forma mais útil do que estar aqui a comprar gás para, em prol da guerra. Sim, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, e o homem, ainda completamente alterado, continuou a falar, etc. E ele continuou a ouvir, 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 demorou mais ou menos meia hora.
E só depois dessa meia hora é que este homem realmente acalmou e que ele foi ter com o homem e foi explicar porque é que ele estava naquele dia ali para fazer este workshop e com que intuito é que ele ia fazer esse workshop. O que é certo é que no final deste workshop, o homem que o tinha chamado assassino foi ter com ele e convidou-o para ir jantar a sua casa, no dia do Ramadão. Isso é o poder da escuta, que é gratuita e não custa nada colocar na nossa mão. Portanto, ela tem impacto. Agora imagina alguém a te chamar assassino e ficar com calma. Portanto, ele não se mexeu, ele não concordou, não discordou, apenas ouviu e ficou concentrado na escuta e perceber que o homem à sua frente era uma pessoa magoada que queria lhe dizer alguma coisa. E isto é muito poderoso quando nós conseguimos ter a capacidade com a escuta, não é? De olhar, de ver para além dos comportamentos, ver para além das palavras que estão-nos a ser dirigidas, não é? E isto acontece no nosso dia a dia, às vezes é com o nosso marido, é com o chefe, é com o nosso filho, não é? Está uma coisa a acontecer e nós conseguimos ter a capacidade de ver o que é que está por trás, não é? E este é o poder da escuta, é de conseguirmos ler o que está por trás. E isto faz toda a diferença. Uhum. Então, eu gosto muito de partilhar esta frase, que acho muito poderosa e que eu, há uns anos atrás, pensava que era uma frase bonita, não é? Rumi é um filósofo e eu, quando li esta frase, achava que ela não era real. E com a prática da comunicação não violenta, eu experiencio isto várias vezes na minha vida. Entre o certo ou o errado existe um lugar. Eu quero encontrar-me contigo aí. Este é o espaço que, quando nós escutamos, vamos encontrar. É um espaço entre o certo e o errado. Uhum. É um espaço diferente, né? É um espaço em que as duas partes estão conscientes daquilo que cada um precisa. Uhum. E este é um espaço diferente. E este é um espaço que tu podes também estar mais vezes. Este é um espaço que não parece real, não parecia real para mim, mas que quando escutamos, acontece. E é este que nós, na verdade, é isto que nós procuramos, não é? Este entendimento, este lugar de nos sentirmos escutados, este Uhum. lugar de conseguir perceber de onde é que vem aquela frustração, não é? Da pessoa que está à Uhum. nossa frente. E traduzindo isso para a situação atual que temos agora, no mundo, novamente é uma frase bonita, mas praticá-la não é fácil. Isso não quer dizer que qualquer um de nós tem uma opinião, gosta mais de um partido ou do outro, é mais da esquerda, mais da direita, ou mais de um clube de futebol ou mais do outro. Exatamente. Mas no meio disso tudo, todos nós temos opiniões, ou estamos zangados porque existe guerra e não concordamos, etc. Então, o convite para encontrar aquele lugar onde eu não estou a dizer que este está certo ou errado é um lugar difícil de criar, mas ela é possível, mas é preciso treino, para poder fazer acontecer. A comunicação não violenta nos permite criar esse lugar e isto é um lugar muito belo, porque é a partir daí que se consegue construir reconexão e também soluções para os conflitos. Então, terceiro ponto, a comunicação não violenta ajuda-te a lidar com a dor também do silêncio depois dos conflitos. Já vos aconteceu estar em conflito com alguém e depois o reconectar é muito mais difícil. Eh, ou pode também acontecer, às vezes estamos zangados, cada um vai para o seu lugar e depois já não falamos, ok, passa, ou cada um diz, está bem, já passou, ehm, já não, já não me lembro ou já não me quero lembrar disso. Portanto, passamos por cima, às vezes, dos conflitos e deixamos de perceber que podemos aprender com os conflitos. Então, vamos imaginar esta situação. Miguel, com 17 anos, evita o pai porque este gritou com ele algumas semanas atrás. E o pai senta-se à distância
e não sabe como se aproximar, porque no fundo tem ali um bocado de culpa e não sabe bem o que fazer. Só que ambos estão a sofrer com isso, mas o orgulho de cada um faz piorar as coisas e mantém-se o silêncio. Então, imagina então o pai poder conversar com o filho e dizer o seguinte: Filho, eu reparei que desde aquela discussão sobre as notas tens passado mais tempo no quarto e quase não falamos à mesa. Eu sinto tristeza e preocupação, porque a nossa ligação faz-me falta. Eu percebo que preciso de proximidade e confiança entre nós, mesmo que não estejamos de acordo. Eu gostava de conversar contigo um pouco à noite para ouvir o que é que foi difícil para ti naquele dia. Aceitas? Como é que seria para um filho ouvir isso? Repara que o pai está a partilhar o que é que está vivo dentro dele, não está a obrigar o filho a falar, mas está a convidar. Acham que o filho está com vontade? O que é que vocês sentem na intenção do pai? Porque a comunicação não violenta põe a intenção de conexão em primeiro lugar. Conseguem sentir esta intenção, sim ou não? Coloquem aí no chat se fossem um filho, se havia aqui alguma coisa diferente que podia ser construída, digamos assim. Algum passo, algum passinho, não é? Na direção de. E sentem que vos tocou nas palavras do pai? Hum, a ponte está lançada. Sim, sim. Esta será mais fácil o filho aceitar conversar com o pai. Uhum, Exatamente, parece que há ali. uhum. A forma como se manifestou, houve algumas palavras ou algo que vocês sentiram que tocou mais? A vulnerabilidade, exato. Uhum. Uhum. O pai não está num piedestal, não é? A falar. hum, E está também a partilhar, né, de forma hum, vulnerável aquilo que também sente uhum. e quer, Ou tem uma seja, intenção de chegar exato. ao filho, não é? Como ele partilhou também o seu sentimento, não é? Falou do coração, Uhum. exato. Portanto, por isso que eh, não é por nada que se chama a linguagem da girafa, porque a girafa é o animal terrestre com o maior coração, tem que bombear aquele sangue até a cabeça, não é? Com esse pescoço comprido. E realmente o Marshall usou o símbolo da girafa como a linguagem do coração, exatamente por causa disso. Uhum, exato. Portanto, claro que isto aqui parece um bocado complexo, não é? E às vezes dizem: Ah, mas a comunicação não violenta parece que é um colete de forças, agora tem que usar aquela fórmula. Nós dizemos sempre, é assim, é como aprender uma língua nova. No início parece tudo muito artificial, mas a certa altura, depois de algum treino, isto já é automático e já vamos usar as nossas próprias palavras, mas o que é certo é que esta fórmula funciona muito bem e, sobretudo, em situações de conflito, ela é maravilhosa. Portanto, às vezes temos que ceder um bocado no início, e depois, às tantas, Essa tornarmos isso mais. estrutura fica integrada. Exato. Nós entendemos, digamos, o mecanismo interno que temos que Uhum. ter. Então, qual é aqui a beleza da comunicação não violenta? Portanto, ela permite reconectar sem esforçar o outro e permite reconectar também depois do conflito. Porque a questão, aqui, podemos também falar aqui um bocadinho sobre a nossa situação, aqui a nível de relacional amoroso ou também a nível de familiar. Às vezes temos a sensação que a comunicação não violenta é para evitar conflitos e às Uhum. vezes pode ser um erro. Nós não estamos aqui a evitar conflitos, que os conflitos vão sempre acontecer, claro que podem diminuir um bocado, se calhar temos muitos conflitos e com a comunicação não violenta temos um bocadinho menos, mas nunca vamos deixar de ter. E às vezes também somos muito agressivos e a nossa panela salta, etc, etc. Só que o que a comunicação não violenta nos traz é a possibilidade de reconciliar, mas com aprendizagem. Não é só, tivemos um conflito, cada um vai para o seu quarto e Mas ninguém amanhã, fala, não é? amanhã acordamos e seguimos em frente. Não, é eu zangar-me com o Alain, depois percebermos, ok, eu estiquei-me, e ele também perceber o que é que se passa e podemos nos sentar e perceber, ok, naquele momento aconteceu isto comigo,
eu senti que a forma como tu falaste comigo foi um gatilho para mim, porque Uhum. isto vai-me tocar aqui e eu preciso para as tuas palavras chegarem, eu preciso mais disto ou aquilo. E esta conversa faz com que nós podemos crescer juntos e evoluir e aprender com isso. Portanto, estamos a usar o conflito como uma informação para crescer enquanto casal, que é muito rico, que muitas vezes nos perdemos essa, por termos tão medo do conflito ou não querer falar sobre ele, perdemos essa beleza que o conflito nos traz, que ele está a nos dar uma oportunidade para aprofundar o que é que está aqui dentro para partilharmos com o outro. Sim, um conflito, no fundo, é a informação que está lá. E se nós quisermos nos sentarmos e falarmos daquilo que é importante para cada um de nós conseguimos chegar a um ponto diferente, não é? E mesmo que nos tenhamos chateado, imagina, numa situação qualquer, eu consigo sentar-me e falar daquilo que importa, consigo ouvir o que é que aconteceu com a Sofia, ela consegue ouvir aquilo que aconteceu comigo e, e vamos, como a Sofia diz, vamos evoluindo. Então, é o último, a comunicação não violenta ajuda-te a lidar com a dor também da ela ajuda para muitas mais coisas, só que aqui escolhemos só 4 tópicos. A autocrítica e culpa, que é outra coisa que, hum, abordamos muito na comunicação não violenta, não é só o julgamento perante o outro, mas é o autojulgamento que, é muito importante treinarmos, porque percebemos que quanto mais as pessoas são, hum, como é que é dizer? São duros com os outros, muitas vezes é um reflexo da própria dureza com eles próprios. Então, podemos dar aqui um exemplo. Imagina, uma mãe julga-se por perder o controle. Depois de gritar com a filha por causa das notas, pensa: ah pá, eu sou igual à minha mãe. E eu prometi a mim próprio que nunca seria assim. Sou um desastre e eu não queria repetir isso. E cá estou eu a fazer a mesma coisa que a minha mãe fazia comigo. Já vos aconteceu? Bem, temos aqui. Ei, não sei se é aqui. Então, aqui o convite da girafa é usarmos também a escuta, não só perante o outro, mas também Para nós internamente, próprios. como o Alain falou há bocado da autoescuta. Então, a situação, eu posso dizer para mim próprio, ok, hoje quando vi a nota da minha filha, e ela respondeu-me com ironia, fiquei tensa e depois acabei por gritar com ela. Neste momento sinto vergonha, tristeza e eu tenho medo de repetir o mesmo padrão que eu próprio vivi na minha infância. Eu quero novas formas de lidar com essa frustração, porque eu não quero continuar este padrão. Preciso aprender a cuidar da minha raiva, hum, antes que eu explodo. O que é que eu posso fazer? Ok, tenho que tirar um bocado de tempo para explorar, para perceber o que é que me faz ativar tanto e porque é que eu sinto esse desrespeito. Se calhar preciso de algum apoio para cuidar dos meus gatilhos. Pronto, isto é apenas um exemplo, não é? Mas reparem como é que isto, a autocrítica de eu sou sempre a mesma mãe, sou um desastre, não consigo fazer de forma diferente, versus tentar analisar o que é que se passou e perceber, ok, o que é que eu posso fazer por mim para poder mudar isso, no futuro, não é? Porque eu não quero voltar a repetir isso sempre com a minha filha, não quero que esse gatilho salta. E reparem que a autocrítica é terrível porque nós criticamos cá dentro, às vezes nem temos tanta consciência, né? Às vezes estamos cansados ao final do dia e às vezes não percebemos que nós nos julgamos imenso, não é? Já tiveram essa experiência de certeza. Estamos ao final do dia, estamos cansadíssimos, mas que eu nem fiz nada, estou cansado. Mas nós esquecemos que em piloto automático, muitas vezes, nós estamos em constante autocrítica connosco próprios, somos muito exigentes connosco próprios. E essa linguagem drena-nos, não é? Desconecta connosco. E aqui o que a comunicação não violenta faz, quando usamos o processo de autoescuta, é reconectarmos com aquilo que importa para nós, não é? E isso parece uma coisa, mas não tenho tempo para isso, etc. Mas a questão é, se perdemos um bocadinho de tempo a fazer isto, nós conseguimos reconectar connosco e entender aquilo que é importante para nós e a partir daí ter estratégias melhores para lidar com as coisas. Porque senão estamos sempre naquele movimento mais automático. E isso, depois, o que é que acontece com isso? Se eu não me escuto tanto,
não escuto o outro. Se eu não escuto o outro, tem mais conflitos, porque eu vou entrar na dinâmica de defesa e tudo mais, não é? E é uma bola de neve, portanto, vale a pena, aprender a fazer isto. Importância também nós depois podermos partilhar isso com os nossos filhos. E perceber também, porque hoje em dia percebemos que os adolescentes também, há muitos adolescentes que estão a passar por situações de saúde mental complicadas, muita ansiedade, muitas preocupações. Imagina uma Inês com 15 anos que ouve frequentemente, tu és sensível demais. E Hum, no momento de choro, ela pensa, eu devia ser mais forte, sou um problema para todos. Repara que às vezes há- essa é a conversa interna, não é? Que se faz. E como isso pode gerar depressões, hum, momentos às vezes de querer desaparecer, e como é que nós podemos fortalecer também os jovens, não é? Então, o convite que a CNV aqui também faz é que ela possa fazer essa autoescuta também, não é? Ok, hoje eu chorei. Quando a minha amiga me respondeu assim, eu fiquei com vergonha. Neste momento estou a sentir tristeza, o que eu preciso é ressentir-me, aceitar-me como sou e aprender a cuidar melhor da forma como vivo com essas emoções. A ação, quero falar com a minha mãe sobre isso e talvez começar a escrever um diário para compreender melhor o que é que me faz disparar estas emoções. Repara, o que é diferente entre uma adolescente sempre a dizer a mesma coisa hum. versus poder fazer este trabalho interno e poder chegar a uma conclusão de algo que ela pode fazer por ela. Num lado, uma pessoa fica na vítima e fica sem saída, por outro lado, empodera-se no sentido de uma solução. E conecta-se com ela própria, como está mais conectada, tem mais possibilidades para ela, não é? Uhum. Então, aqui, o que é que a CNV traz? Traz essa possibilidade de escutar-me com gentileza, porque muitas vezes nós, o autojulgamento é muito forte, não é? Poder fazer isso com gentileza. E eu fiz isso, mas tudo bem, o que é que estava aqui, por trás? Uma necessidade. E também poder perceber o que é que eu posso fazer diferente. Ou seja, leve-me também para a ação, não fica ali sem nada, não é? Fica ali Sim, passivo. não é um processo passivo, não é? Parece ser passivo porque é uma coisa invisível que nós fazemos dentro de nós, mas a verdade é que isso nos dá muito insight e uma clareza precisa daquilo que eu posso fazer para sair daí, não é? Então, as vantagens da CNV, para quem ainda não percebeu, comunicação não violenta, CNV que significa comunicação não violenta, é permite que nós consigamos manter uma conexão mesmo quando alguém tem um comportamento que eu não gosto, que é agressivo, ou tem uma opinião que eu posso não concordar, não é? Que isto é que é o incrível, que é mesmo se o meu filho estiver a dizer uma coisa que eu não concordo, eu não quero dizer que eu não consiga conectar com ele, porque são coisas diferentes. Eu posso conectar com ele, mesmo sem concordar. E às vezes isto é difícil eu lembro que foi difícil de acreditar nisto, mas eu posso fazer isso. Podes. Porque uma coisa é tu conectares, teres uma intenção de estares aberto a ouvir o que ele está a dizer. Outra coisa é tu mas não tens que concordar necessariamente, mas podes ter conexão. Isso é fantástico. A autenticidade, aquilo que eu partilhei um pouco também com a minha história, não é? É tão bom nós podemos aprender a sermos mais autênticos, a percebermos aquilo que é mesmo importante para nós, É comunicar. e a podermos comunicar isso sem achar que vamos perder a conexão com as outras pessoas, não é? É tão bom eu poder dizer à Sofia aquilo que é importante para mim e não ter medo dela não gostar de mim, ou nós estamos nestas dinâmicas, não é? Porque nós sabemos que podemos ser autênticos, né? Treinamos, eu gosto de saber aquilo que é importante para ela, ela também gosta de saber aquilo que é importante para mim. Pá, isso é maravilhoso. Permite trazer clareza também sobre o que é que precisamos para enriquecer a nossa vida. Isso é muito bonito, porque lá está, quando eu tenho mais consciência daquilo que eu preciso, as minhas necessidades, eu consigo enriquecer mais a minha vida, não é? Eu consigo ter estratégias e ir enriquecendo com coisas que eu possa usar no dia a dia. Depois, a parte de permite navegar com conflitos, como a gente viu aqui, não é? Portanto, o conflito não é um problema, é uma oportunidade Uhum. e isso é bom, não é? E eu consigo de forma mais fluida navegar mesmo nessas divergências e não ter medo disso e não me afastar, não é? Ou não querer falar ou ter silêncios, que às vezes são as estratégias que temos. E o que é incrível é que isto funciona com qualquer cultura, com qualquer pessoa. Basta um de nós escutarmos.
não é? É universal neste sentido, porque quando nós trazemos uma comunicação que está baseada nas necessidades humanas universais, todos precisamos das mesmas coisas. Quem não precisa de harmonia? Quem não tem necessidade de segurança? Quem não tem necessidade de equilíbrio? Quem é que não tem necessidade de paz? Não é? Nós estamos a falar nessa direção, não é? Não é nas estratégias, é nisso que liga, nisso que é comum a mim e a ti. Uhum. Então, o que nós gostávamos que vocês levassem daqui hoje, já 3 estratégias simples para já aplicar hoje ou amanhã. O que a CNV pode trazer é vocês se lembrarem de usar mais o eu, falar mais a partir do eu, em vez de falar do outro, não é? Em vez de falar daquilo que não gostas do outro, dizer o que é que está a acontecer contigo. Lembrar-te de escutar antes de falar, a partir da manhã ou já hoje à noite, experimentar um bocado isso, antes de começar a falar com o outro, é escutar mais. E, no caso de uma pessoa estar mais alterada, experimentar só começar a falar depois da outra pessoa acalmar e escutar antes. São 3 dicas que gostávamos que pudessem levar daqui, que são mais simples de levar e de aplicar. Então, também gostávamos aqui a dizer qual é o preço que tu pagas por não usares o CNV no teu dia a dia. Podes ter conversas mais longas e mais cansativas que nunca mais sais daqui, porque se calhar estás a aceitar uma conversa e no fundo não queres lá estar, mas não sabes como dizer isso à pessoa sem a magoar. Podes estar a querer adiar a solução de problemas ou de conflitos, tipo, ok, com essa pessoa eu não sei o que eu tenho que fazer, mas Não e quero ver essa pessoa, não estás a, no fundo, evito. a querer evitar e não estás a agir e estás a perder energia com isso porque não estás a resolver, estás só a adiar. Às vezes são só filmes que nós temos na nossa cabeça, que não temos uma forma de chegar à pessoa, não é? Não temos Evitamos, a ferramenta, escondemos-nos. Exato. exato. Não dizer o que precisas de dizer, ou seja, às vezes queres dizer uma coisa, mas se É calhar melhor é não. melhor não dizer. E depois ficamos com ressentimentos, e depois, claro, acumulamos os ressentimentos e Explodimos. alguém vai pagar esse preço, não é? E às vezes não é a pessoa com que temos que falar, não é? São as pessoas em casa, por nós não termos falado com aquela pessoa, que depois levam com as consequências. De certeza que já vos aconteceu isso. Sim, por exemplo, no trabalho podemos não querer dizer ao nosso colega o que sentimos, mas ficamos com ressentimento e depois, como diz aqui também, vamos descarregar noutras pessoas as emoções não expressas. Portanto, é muito importante nós podermos fazê-lo no momento certo e com a pessoa certa. E podemos também acumular aqui stress devido às tensões, porque no fundo as relações são uma coisa, já estudos já mostram, não é? Que a qualidade da nossa vida depende muito da qualidade das relações que nós temos, e se há tensões nas relações, elas podem também trazer muito stress. E quando temos tensões nas relações, podemos reagir com stress e ansiedade, que vai aumentar o cortisol e a adrenalina, e nós todos sabemos isso. Quanto mais disparamos com esses químicos, quanto mais às vezes ficamos menos imunes e podemos também ficar mais doentes. E por isso que nós, brincar, dizemos que a escuta pode ser bom para a vossa saúde. Porquê? E é Porque verdade. se introduzires mais a escuta aqui, como esta senhora está aqui a ouvir música, nós podemos também trazer a música traz esse bem-estar, o relaxamento, não é? Para os jovens, para os adultos. Mas a escuta do outro pode também trazer este estado de relaxamento, ou a autoescuta pode trazer também esse estado de relaxamento. E quanto mais o nosso sistema nervoso tem momentos de relaxamento, quanto mais energia e saúde temos também. Então, agora queríamos vos perguntar: qual é a tua maior frustração nas tuas relações? Temos aqui uma listinha e gostávamos agora do vosso feedback. Se puderem pôr no chat. Vamos abrir aqui o chat para ver as vossas respostas. Então, se quiseres pôr Portanto, um, temos aqui seis frustrações possíveis e se calhar tu identificas com um ou com o outro. Vamos aqui ler todos e partilham e depois aqui. podem partilhar os números que ressoarem, digamos Exato. assim. Portanto, a um, tendência a explodir ou ser impulsivo.
ok? Não te sentir compreendido ou compreendida. 2. 3. Tendência a não dizer o que pensas, ok? 4. Repetir padrões dolorosos. 5. Dificuldade em sair de conflitos. Ficas naquelas dinâmicas e parece que não conseguimos sair dali. Parece que fica viciado, não é? 6. Sentir culpa por não conseguires fazer diferente, ok? Às vezes parece que não estamos a conseguir fazer. Caramba, já estou eu a ter aquele padrão, já estou eu a fazer daquela forma, mas não quero, não é? Eu até já identifico, não é? Mas tipo, portanto, parece que não conseguimos, não é? Uhum. Ok? Vamos ler aqui um bocadinho as vossas respostas. É muito interessante perceber que 1 e 6 aparece muito, hum, o explodir, não é? O explodir também pode ter muito a ver também com, muitas coisas que vamos engolindo e que às vezes não dizemos, não é? E como é que isso acontece e como é que podemos também, cada vez mais observar onde é que explodimos e o que é que aconteceu para explodirmos, porque quanto mais nos conhecemos, quanto mais podemos cuidar de nós e transformar isso, porque também sofremos com isso, não é? Quando explodimos. E culpa também é um padrão muito comum. hum, 2, 5, Exato. 6. Ok. E é muito interessante também perceber como somos tão diferentes e como cada um de nós pode ter aqui outras coisas. Se calhar há alguns que explodem mais, outros têm a tendência, se calhar, a ficar mais calados. Também tem a ver com a personalidade ou com as circunstâncias. Se calhar no trabalho é uma coisa, exato, na família é outra. Exatamente, sim, Exato, claro. Às vezes é diferente, pode ser diferente, obviamente. exato. Se Mas lá calhar, está. se calhar até explodimos às vezes mais na família, né? Porque estamos mais à vontade, não é? E se calhar somos um bocadinho mais contidos no trabalho, ou Sim. não, pode ser de outra forma, não é? Também a família é um espaço mais seguro e temos também um humor mais incondicional e sabemos que explodir é mais seguro em casa do que no trabalho, não é? Portanto, também é normal. Mas é bom também cada vez mais poder sermos nós, autênticos, em qualquer situação, não é? E não guardarmos tudo para trazer para casa, porque também os familiares também sofrem com isso. Exato. Uhum. Ok, obrigado aqui por todas as vossas respostas. Então, e de 1 a 10, qual é a tua vontade de alterar essa frustração? Se é pouca, ou tens alguma necessidade, ou tens muita necessidade de alterar alguma das frustrações? E sejam também autênticos, né? Porque aqui é Uhum. muito importante essa. 11, sim. Exato. 10, 9, Vamos pôr a escala até 12. exato. Exatamente. Ou seja, quer dizer que que é algo que vos toca muito e que tem o sonho de alterar, não é? Em, e claro que nós não vamos criar situações perfeitas, mas contudo, se nós treinarmos algo, podemos transformar e nós podemos dizer, a É, nível da nossa relação pessoal, o trabalhar juntos, por exemplo, nós temos uma relação amorosa, somos pais juntos e trabalhamos juntos. Portanto, nós temos muitas oportunidades para ter conflitos. e já E, tivemos muitos conflitos, e, garantidamente. e podemos dizer que, a nível profissional, evoluímos muito com estas ferramentas também, porque no início temos formas de trabalhar muito diferentes e andávamos muito às turras porque lá está, éramos muito diferentes e quanto mais nós fazemos trabalho interior, quanto mais conseguimos sentir, olha, já conseguimos trabalhar de forma bem diferente e E, a e- minha tampa já não salta tão facilmente. e às vezes salta, mas lá está. Parece que ganhamos um bocadinho de à vontade para podermos ser quem somos, mesmo que não somos a nossa melhor versão naquele momento, não é? Mas essa reconexão, este sentar, esse pormos no lugar do outro, eu perceber, ok, ela não dormiu tão bem esta noite, se calhar está a sentir-se mais desta forma, esta compreensão que se alarga, não é? Tudo isso vai crescendo, na nossa dinâmica, mas não quer dizer que a gente não tenha conflitos, porque isso não existe, não é? Eu gosto de Uhum, dizer, às vezes dizem, olha, e Sofia, vocês parece que estão sempre incríveis, não têm conflitos. Eu digo, claro que temos conflitos, mas a questão é que nós não temos receio do conflito, não é? Nós sabemos que uhum, o conflito é uma nova forma, é uma outra oportunidade para reconectar,
não é? Uhum. Porque senão fico paralisado, fico com medo e não digo o que quero, não sou autêntico. A Sofia não sabe o que é que eu preciso, ela não sabe o que, ou eu não sei o que é que ela precisa e ninguém ganha, não é? E também podemos ajudar um ao outro. Por exemplo, às vezes Completamente. uma pessoa, o Alan pode estar zangado e eu posso-me aperceber que se calhar ele está zangado com outra coisa e que está a descarregar a mim. Então, às vezes, podemos ajudar um ao outro a tentar perceber, mas Exatamente. olha, mas estás zangado é por causa disso? Não, no fundo não é isso, mas pode ser isto. Então é bom porque estamos a ajudar um ao outro. Às vezes é bom ter o feedback do outro. Ou eu estou ao telefone com uma pessoa e o Alan está-me a avisar: olha, se calhar aqui colocaste bem o teu limite. Portanto, é bom porque Exatamente. podemos crescer com isso juntos. Uhum. Sim, sim. Pois, exatamente, ó, Manuela, aí é a grande aprendizagem aqui. Porque a comunicação não Tens para violenta, dizer o que é que estás a ao dizer. longo da minha caminhada na vida, já Só para percebi, soltar. só posso alterar-me a mim, não aos outros. Completamente. É isto. Comunicação não violenta, para além de ser uma forma de tu comunicares com o outro, essencialmente é desenvolvimento pessoal e autoconsciência. Ok? E quando tu mudas, quando tu te escutas, tudo muda. Uhum. Não é? Porque tu cuidaste de ti. Não é? Portanto, faz completamente a diferença, ok? Uhum. Portanto, é uma ferramenta para a vida, para ti próprio, para as relações mais próximas e para todas as relações, independentemente do contexto. A Ângela também está aqui a dizer, já estou-me a perceber das minhas próprias reações. Isso é Pois. perfeito. Isto é o primeiro passo, Primeiro passo, é exatamente. começar a observá-lo. Depois o segundo passo é começar a perceber de onde é que elas vêm para depois eu cuidar Precisamente. delas também, certo? E isso é tudo, a comunicação não violenta pode-nos Exato. trazer tudo isso. Estás com vontade em ser um iniciador de mudança nas tuas relações? Digam lá Portanto, aí no chat, digam lá aí no uhum. chat O que não é fácil. se tem essa vontade de ser de facto alguém que começa a criar esta mudança, não é? Porque lá está, o que acontece é que um elemento da família vai ter que começar, é normalmente o iniciador, não é? Uhum. O ideal é serem os dois, não é? Mas vamos ser honestos, às vezes é um que começa, Nem não é? todos estão numa relação também. Ou podes não estar numa relação, mas não interessa, estás em relação com os teus Uhum. pais, tens Sim, uma sim, sim. relação profissional, etc. Portanto, podes ser sempre uma inspiração, não é? E isso Uhum. traz muita riqueza para a nossa vida. Exato. Portanto, às vezes as pessoas dizem: Ah, mas o meu marido não gosta nada disso. E nós dizemos sempre: Pois, Olha, mas, começa sempre por uma pessoa, e, não é? porque as pessoas vão sentir que alguma coisa está a mudar em ti. E Sem isto, dúvida. tem impacto no todo. Não tenham dúvida disso, que isto é mesmo. Então, Então, queríamos falar aqui, que era um dos objetivos também, falar-vos aqui um bocadinho de como é que nós temos trazido este trabalho para quem quer mudar, para quem quer realmente treinar. treinar, ok? Porque estas competências nós não aprendemos a fazê-las, ok? Portanto, como a Sofia dizia antes, isto é uma nova linguagem. Não há aqui milagres, é preciso treinar, ok? Não aprendes inglês numa semana. Precisas treinar e quando treinas, vais tendo progresso e vais tendo mais confiança e vais vendo as mudanças nas tuas relações, sem dúvida nenhuma, ok? Então, nós criámos nos últimos meses Novo conceito. um novo conceito que estamos super contentes de termos, que isto tem emergido nesta cocriação, nesta evolução que nós também temos feito pessoal e profissional, que chamamos o ginásio relacional, ok? O que é este ginásio relacional? E isto pode interessar. Portanto, é um local, um único sítio onde tu tens informação, cursos e todas as distinções que precisas ter, desde a comunicação não violenta e tudo o que possa ser útil para as tuas relações. Trabalhamos muito mais do que a comunicação não violenta. E tens depois treinos semanais, ok? Ao mesmo dia, à mesma hora, tu poderes vir treinar com outras pessoas que estão também a querer fazer este caminho, com casos reais, para tu sentires a evolução a acontecer no teu dia, no teu dia a dia. Então, o que é que isto, como é que isto está organizado? Portanto, 4 sessões práticas por mês, por grupo, ok? Online a acontecerem, ok? Está incluído cursos de fundamentos da comunicação não violenta, ok? Um curso todo explicado passo a passo, com tudo o que tu precisas saber da comunicação não violenta. Fundamental, que é o coração de todo o nosso trabalho, tudo começa aí. Um curso de autocuidado integral, né? Nós vamos trabalhar o autocuidado de uma forma profunda. Vamos trabalhar o autocuidado ao nível
físico, ao nível emocional, ao nível energético e ao nível mental. É importante considerarmos estes 4 corpos, não é? Nós somos um todo, não é? Não podemos só trabalhar uma dimensão. Portanto, vamos trabalhar muito, muito de forma séria o teu autocuidado. Porque se tu não estiveres bem, lamento dizer, mas é difícil conseguires ter relações em pleno, ok? E é um processo, às vezes estamos melhores, às vezes estamos. Pronto, ok. Portanto, o curso de consciência emocional e relacional, várias distinções importantíssimas, como é que são as dinâmicas de ressentimento, dinâmicas de empoderamento para as relações e tudo o que são distinções que são fundamentais, que nós achamos que toda a gente devia saber em qualquer relação que esteja. Curso de consciência familiar, portanto, a consciência familiar, nós carregamos pesos familiares. É preciso olhar para estes padrões, é preciso não, não passar estes padrões para os nossos filhos, não é? Portanto, é preciso fazer algum trabalho para aliviar aquilo que são coisas que são tendências que nós não queremos, não é? E o que é possível hoje é que nós podemos trabalhar sistemicamente para cuidar disto e para estarmos mais empoderados. O curso de consciência pessoal, não é? Aqui muito, muito de autoconsciência, muitas distinções que te vão ajudar realmente a teres uma mais clareza de como é que tu és, como é que tu funcionas Como é que te e, e construíste como é que tu desde pequenino? construíste para na dinâmica da relação, porque as relações estão lá, não é? As nossas relações dão-nos informação daquilo que nós precisamos trabalhar dentro de nós. E ainda bem que tens relações. Porque tu já sabes e tens muitas pistas daquilo que precisas trabalhar dentro de nós, dentro de ti. E uma comunidade de interajuda com pessoas que querem trabalhar de forma séria isto. Portanto, só para partilharmos aqui o valor real daquilo que nós estamos aqui a partilhar contigo. Portanto, mensalmente. Este ginásio relacional tem 2 sessões práticas de comunicação de grupo, de 2 horas, tem um valor mínimo de 60 euros. Tem 2 sessões práticas de autocuidado emocional por mês também, tem um valor pelo menos de 60 euros. Tem acesso a diversos conteúdos para veres ao teu ritmo, que vale pelo menos 100 euros, mas claro, vale bastante mais do que isso. E tens acesso a uma comunidade que vale no mínimo 40 euros, ok? Portanto, este valor de 260 euros é o valor real por mês que tu tens aqui neste ginásio relacional. E hoje temos uma surpresa Kinder, a Sofia trouxe esta brincadeira, uma surpresa para ti, que é uma oportunidade, na nossa opinião, e que tu podes, por um valor muito acessível, nunca teve tão acessível este valor, possivelmente este valor é a primeira vez que nós vamos fazê-lo tão acessível, Mas é em hum, vez de vezes 260. 60 por mês, estamos a falar de um valor que normalmente é de 56 euros por mês, que é um valor irrisório. Normalmente uma sessão de psicologia é no mínimo 60 euros e nós temos a dar tudo isto que partilhei contigo. E se tu decidires e quiseres aproveitar esta oportunidade, podemos ainda baixar um bocadinho por 49 euros por mês até terça-feira, até às 23h55, nem mais um minuto, tu podes aproveitar, se estiveres aqui neste evento e se vires esta gravação, podes aproveitar por 49 euros por mês. Eu acho que neste momento nós temos as condições, não há desculpa. Se tu de facto estiveres de forma séria a querer trabalhar as tuas relações, a tua comunicação, epá, eu acho que é uma oportunidade única. Se estiveres em casal, fala connosco, também temos possibilidades para ti, ainda melhores, ok? Portanto, e só se vires depois da gravação disto, podes ver aqui de várias pessoas que passaram por este processo de transformação. Isto é um processo de treino de transformação, ok? Não são cursos que tu vês de forma passiva, é uma coisa viva. Vais encontrar-me comigo todas as semanas, com a Sofia, vais trabalhar coisas reais, vais tirar as tuas dúvidas, vais ter uma comunidade de apoio, vais poder treinar nessa comunidade de apoio. É uma oportunidade única e está tudo lá, num único sítio, tudo o que tu precisas saber para poderes ter relações empoderadas. Então, mais uma, se tens dúvidas, tens 7 dias para experimentar de forma gratuita, ok? Nunca fizemos isto. Durante 7 dias, tu entras lá dentro, vês, não gostas, podes sair, ninguém te faz nenhuma pergunta. Portanto, eu acho que aqui não há, nós tentámos tirar todas as barreiras para que Uhum. dar acesso a quem quer de facto trabalhar de uma Sim, forma sim. acessível, de teres acesso direto a nós, ao vivo. Eu acho que é uma oportunidade que
Única. Se quiseres mesmo aproveitar, é de facto uma oportunidade única. Então, Só para dizer, portanto, podes estar durante 7 dias só a experimentar de forma gratuita e, como é por mensalidade, tu podes anular a qualquer momento. Portanto, não, há quem pode querer estar 2 meses connosco, há quem pode querer estar 3 meses ou 4, ou pode haver também pessoas que queiram aprofundar isso e ajudar-nos com o nosso sonho de espalhar a CNV. E neste caso, o nosso convite é para estar um ano connosco, porque nós queremos que as pessoas que aprendem a CNV também tenham um compromisso de se trabalhar eles próprios. Então, o convite é fazer um ano e temos um valor especial para ti. E depois deste ano poderás ter acesso à formação do Care Coach para depois tu treinares e poderes também partilhar a CNV para fora, que é aquilo que nós gostávamos muito de criar. então, para inscrever é muito simples, só tens que nós vamos partilhar também no chat e vamos partilhar também no grupo do WhatsApp, portanto toda a comunicação vai passar por lá e também se inscreveste vais também receber por e-mail. Este é o link que vai para uma página em que tu, quando acederes, podes diretamente entrar, e Queres começar partilhar já no a chat? ver, sim, e posso partilhar com vocês, vou partilhar com vocês aquilo que vocês vão encontrar. hum, Aqui, vou partilhar aqui, o ecrã, ok? Portanto, tu vais, depois de clicares este link, vais encontrar esta página, só para reconheceres aquilo que nós estamos a dizer. É a comunidade, se calhar, a ver os cursos. Então, quando clicares naquele link, Hum. vais ver esta página, vais ver aqui um vídeo nosso, vais ler tudo isto aqui que está incluído, foi aquilo que nós acabámos de ver, e depois tens aqui várias divisões, tens aqui os conteúdos todos, os fundamentos para o teu ginásio, portanto, tudo o que é preciso teres atenção, mindset, várias coisas, introdução à comunicação não violenta, aqui vou abrir, portanto, alguns para tu veres, tens aqui um curso todo detalhado, com vários módulos, que tens acesso à comunicação não violenta, que tu podes ver ao teu ritmo, ok? Tens a parte de autocuidado integral, também aqui com vários conteúdos, a consciência emocional e relacional, também com vários conteúdos, consciência familiar, consciência pessoal, etc. Ok? E neste espaço podes ver conteúdos e tens também acesso aqui hum, a várias outras coisas também. Dizer que lá cá dentro podes encontrar pessoas para treinar escuta, nós que chamamos de companheiros de escuta, também acesso a sessões individuais, se tu sentires que precisas, e também trabalho de casal que nós fazemos de forma específica, é uma possibilidade para ti. E também temos ligado a isso, porque nós gostamos de criar um sentido de comunidade e um sentido de continuidade. Caminhadas na natureza também, gratuitas, que tu podes juntar, e outro tipo de trabalho complementar que tu podes depois ver internamente. Ok, está aqui uma pessoa aqui a perguntar, a Silvia está a perguntar o valor. O valor, portanto, são 59 euros por mês. Neste momento estamos a fazer por 49. Até Portanto, terça-feira à meia-noite. 50 euros por mês, tens acesso a conteúdos e a 4 práticas por mês. É mesmo, como se diz em inglês, no-brainer. Sim, isto é. Em que, deixa eu ver, eu estou num campo, ouvi-los, ok, em que podes partilhar o valor, Eu assim já vi. está. Eu vi. Alguém perguntava a hora, penso eu. Não, ok. Hum, Estamos aqui disponíveis. Se tiverem mais questões, estamos abertos a poderem, façam questões que tiverem, dúvidas ou Exato. Vamos agora abrir um bocadinho para algumas perguntas. Alguém que quer fazer aqui, tem alguma dúvida, se quer tiver, partilhar alguma coisa se tiverem connosco? questões, façam. Podemos estar aqui um bocadinho. Agradecer também Exato. a vossa confiança de estarem aqui connosco. Podemos abrir os microfones, não? Se calhar Se será alguém... melhor por chat, mais fácil.
alguma questão que tenhas, também nos podes mandar, eu vou pôr aqui, portanto, no chat o link, ok? Está aqui, link de inscrição. Está aqui o link e vou pôr também aqui, as sessões são todas online, sim, Armanda, sim, são sempre Sim. online, ok? Mas há possibilidade também de fazer algum trabalho a nível presencial. Temos as constelações familiares também uma vez por mês a nível presencial. Sim, também. E também temos caminhadas, também podemos nos encontrar também presencialmente para falar de forma informal. Eh, e também às vezes surgem ideias por parte da comunidade, tipo, ok, precisamos de nos. Às vezes pode haver uma necessidade de uma prática de meio-dia ou alguma coisa, portanto, as sessões são online e são ao final do dia, entre as 7h30 e as 9h30. E são quartas-feiras. Neste momento estão quartas-feiras, das Mas 19. pode mudar ainda, portanto, Eventualmente pode haver um ajuste aqui, exato. mas até neste momento tem sido este o horário. Ok, mas a ver essa vossa informação, vou ver como fazer de futuro. Ok. Uhum. Então, resta-nos agradecer-vos pela vossa presença e a vontade de estar aqui conosco. Foi um prazer, estar convosco e partilhar esta ferramenta que para nós é assim um diamante e que sentimos que hoje é mesmo, não há melhor momento para dizer que isto é tão importante para o mundo Uhum. e cada vez mais sentimos que as pessoas às vezes têm falta de paciência e que é preciso criar esse espaço que o Alain falou entre o certo e o errado e em que podemos também co-criar estes momentos e perceber que podemos crescer com conflito e podemos aprender com isso e podemos conhecer-nos melhor, não é? Hum, então, se tiverem alguma dúvida, podem também falar connosco pessoalmente, mandar-nos um e-mail ou através do Eu número vou de pôr, eu telefone. vou pôr aqui o meu número de Exato. WhatsApp, Se ok? tiverem algumas dúvidas, só para avisar quem vai entrar no link, o valor que está lá, é mais alto porque é em dólar, isso é só porque a plataforma onde está ligada ao dólar, mas se vocês depois Depois quiserem. converte para euro, Sim, sim. no valor No que. momento do pagamento torna-se euro, portanto não se preocupem com isso, mas pode assustar porque o valor é diferente. Aqui a Marta a dizer obrigado, sempre mudou a minha vida há 13 anos. Obrigado, obrigado, Marta. Sim, é de Obrigada, facto Marta. transformador. Uhum. Mais Então, alguma questão? Ainda estamos aqui um bocadinho. Se exato, virem, sim, ok? E qualquer questão pessoal, não exato, hesitem, mandem-nos uma mensagem de sim, voz ou escrita. uhum. Teremos todo o gosto em poder Sim. responder e ajudar. Sónia, também vamos com muito prazer também às escolas para partilhar esta ferramenta que é tão importante também e outras organizações, empresas, Sim, ONGs, façam isso, é uma forma de contribuir. associações também. Um, e são muito bem-vindos no nosso ginásio. Sentimos que é mesmo um músculo que é preciso treinar, porque a teoria, no início é entrar um bocado, mas depois é mais fácil, mas depois a prática é mais difícil. Por isso é que é preciso treino, tal como vamos ao ginásio, precisamos Sem treinar dúvida. esse músculo da escuta e é muito importante. Portanto, Sim, e se quiserem que a gente vá às escolas ou a equipas, falem connosco sim, sim, também. sim. Obrigado aqui, não sei qual é o teu nome, Sónia Ramalho. Sim, fala Uhum. connosco. Vou inscrever-me, fantástico. E obrigada a todos, as caras conhecidas e as E as menos não conhecidas. conhecidas, Ahm, para a semana, também no sábado, temos aqui na Costa da Caparica Constelações. De manhã temos um Care Walks, que é gratuito, na zona da Fonte da Telha, da Costa da Caparica. Se quiserem conhecer-nos melhor, apareçam ou peçam informação, podemos mandar. Temos também uma comunidade de Care no WhatsApp, para
às atividades presenciais. Se quiseres fazer parte, também podes dar o teu Va contacto e podes, fazer Vamos parte do partilhar, grupo. se calhar partilhamos com vocês por Exato, e-mail ou por exato. WhatsApp, estejam atentos por essa via. E vamos ter constelações familiares à tarde, também para quem quer conhecer e experimentar, também são muito bem-vindas. Vamos partilhar também com vocês a gravação, ok? Eu na primeira parte não gravei tudo, foi um lapso meu, mas praticamente está tudo gravado. Se vai estar durante algum tempo a gravação lá, se conhecerem alguém, Sim. partilhem isso para chegar a mais pessoas, Se com sentirem. pessoas próximas de vocês, pessoas que possam ter abertura para isto, E para, não só abertura, às vezes vocês conhecem também pessoas que estão a sofrer, porque têm, se calhar, desafios familiares, estão a passar. é, Imagine que tem um adolescente com quem tem muita dificuldade, não sabem como lidar. Vocês podem fazer um favor mesmo em partilhar, sim, estas ferramentas, porque fazem mesmo a diferença. Ainda no outro dia tive uma cliente também que estava com uma situação muito complicada com o filho, estava cheio de raiva dela e conseguimos fazer aqui uma grande transformação na relação e foi muito bonito de ver como é que isso é possível. Traz esperança e não queremos coisas perfeitas, mas sim coisas muito densas. Não é para ser, é possível haver mais fluidez. sem dúvida, sem dúvida. Sim, Rita, alguém estava aqui a perguntar, sim, vamos partilhar no WhatsApp e por e-mail, se te inscreveste, ok? Se te inscreveste, senão não Uhum, temos o teu e-mail, e se talvez seja, eu vou partilhar também no WhatsApp o link de inscrição deste evento, uhum, porque só assim é que consegues, só assim é que eu te consigo mandar por e-mail, ok? uhum. Portanto, se quiseres receber por e-mail, tenha certeza que te inscreves lá no evento, ok? E assim todas aquelas pessoas que inscreveram têm, o e-mail sai, está bem? Um, então, acho que é tudo, não é? Sim, Muito obrigado obrigada a por, todos. pela Um vossa bom fim de semana, um presença. domingo, bom descanso e até um dia. E até já. Um abraço e tudo bom. Beijinhos. Tchau, tchau.